dia, professor. Tudo bem? Tudo. Empolguei ali no segundo ano, aí eu fiquei 10 minutos a mais, eu nem vi. Desculpa. Bom? Bom, Marcos? Rapaz, a gente tava falando de saúde pública, aí o negócio foi embora. E aí, galerinha, só alegria? Tu, tu, tu. Jovens, hoje a parada é a seguinte. Fala, Nicole. Quer falar alguma coisa? Não? Bom dia. Bom dia, Plácia. Bom dia, Manoel, professor. tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Cauã? Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Bora fazer a chamada? Acho que tá vindo Professor, gente ainda, professor. então, que geralmente é tipo 60 pessoas. Ah, mas sexta geralmente entra menos, né? Ó, Na galerinha. última aula tinha entrado 51 por aí. 51? É. Enquanto isso, vamos lá na página 692, tá? Que é, a gente vai fazer uns exercícios. Hoje é finalização de módulo, então, como de praxe, a gente vai resolver exercício. Qual página, professor? 692. Coloquei ali no chat para ficar mais fácil. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, meu querido. Tudo bem com você, Caio? Tudo ótimo comigo e contigo, tá bem? Eu tô bem. Tô bem, tô bem. Ah, que bom, que bom. Estamos aí, né? Firme e forte. Ai, tô precisando de uma cadeira nova. Essa aqui tá arrebentando minha coluna já. Tá certo que eu tô semi-deitado Nossa, aqui, né? imagina eu. É, Ah, minha cadeira é da sala, tá? Eu tô morrendo nesse integral com ela, mas fazer o quê, né? Que tem pra hoje. é o que tem pra hoje, né? E comprar uma cadeira, o negócio tá meio caro hoje em dia. Tá um absurdo, cara. Inflação. Tá Fala, caro João Pedro. mesmo? Nossa senhora, não compra porque tá muito caro. É, o lance é fazer alongamento. Galerinha, bora lá. Então deu 50, né? Tinha 51 na outra aula, então eu vou fazer a chamada. Posso? Pode, professor. Então vamos lá. Primeiro aquele esqueminha, tá? Eu nem tenho acesso visual ao chat, então se alguém responder no chat, alguém verbaliza para mim, por favor. Amanda Vitória, tá aí? Aqui. Ana Júlia Dias. Aqui. Ana Lívia. Aqui. Anne Gabriele. Aqui, Arthur. Presente. Beatriz Lopes. Chat. Bruno. Faltou? Briane. Oi. Tá aí o Não. Bruno. Não. Faltei Briane. não.
Briane. Faltou. Caio Lucas. Tá aí. Daniela. Aqui. Aqui. Ah, tá. Danilo. Faltou. Heloísa. Faltou. Presente. Fernanda. Aqui. Fernanda Maria. As duas Fernandas, né? Giovana de Souza, de Sá Souza. Chat. Giovana de Souza Lima. Presente. N. Faltou. Igor. Faltou. Isabela de Jesus Fernandes. Faltou. José André. João André, perdão. Faltou. João Pedro Campos, tá aí, né? Júlia Zanin. Faltou. Cauã, eu já vi. Lívia Franco. Chat. Luísa. Aqui. Marcos Vieira. Tá aí, né? Maria Eduarda. Tá também. Maria Júlia. Eu. Matheus de Abreu. Faltou. Pedro Henrique de Oliveira. Aqui. Pedro Paulo. Eu. Raquel Mantovani. Faltou. Renan. Tá no chat. Renata. Aqui. Sandriele. Thales. Faltou. Tamira. Faltou. Tá no chat. Tá no chat. Caio e Silva. Faltou. Carmen Maria. Presente. Isabela Dutra. Faltou. Irineu. Faltou. Primeiro B. Deixa eu gravar aqui. Salvou. Nossa, tá rápido o sistema hoje, hein? Ó, voou agora. Isso aí. Isso que eu gosto. Não, só porque eu elogiei. Não foram geradas aulas para esse período. Ah, já sei. É porque vocês do primeiro B só tem aula comigo na segunda, né? É. Mas olha que interessante. Vocês têm o terceiro e o sexto tempo comigo, né? Era o último tempo que a gente tinha presencial, né? Acho que era. Não lembro. Não lembra? Uhum. Deve ser. Ana Beatriz. Batista. Ana Beatriz Torres. Chat. Ana Maria. Eu. Arissa. Aqui. Beatriz Eloy. Chat. Beatriz Moura. Faltou. Bianca Cruz. Faltou. Bianca Leite. Aqui. Cássio. Aqui. Emanuele. Oi. Gabriel Dias. Faltou. Gabriela Castro. Giovana Luiza. Aqui. Giovana Pavan. Aqui, professor. Henrique tá aí. Henrique Irazaka. Tá aí também, né? Não. Não? Ué, vi errado. O Yara. Faltou. Ingrid tá aí. Isabela Pereira. Faltou. Ivan. Faltou. João Afonso. Faltou. João Gabriel Hazuki. Faltou também, João Hazuki. João Pedro. O professor Ivan falou no chat agora. Tá.
Obrigado. João Pedro, faltou? Luísa. Faltou. Maria Elisa. Tá no chat. Manuela. Chat. Maria Eduarda Veras. Chat. Matheus Borges. Chat. Milena. Aqui. Nicole. Opa! Pedro Felipe. Pedro Parron. Opa! Rayane. Chat. Rebeca Gomes. Renata Aiko. Faltou? William? Faltou? Chat. Tá, obrigado. Sabrina? Faltou? Samuel, tá aí? E Hugo? Opa! Isis? Faltou? Yasmin? Aí tá no chat. Obrigado. E Yasmin também? Então, beleza. Foi. Gol. Galera, bora lá então fazer exercício? Bom, galera, página 692, como eu disse aos senhores. Vamos lá então, tá? Eu deixei 3 de tarefa ali para vocês. 1, 2, 3, tá? E vamos lá para os desenvolvendo habilidades, que na verdade eu menti para vocês. A página 693, né? Desenvolvendo habilidades. Começar por eles, tá? Ó, questão do Enem 2018, hein? Em Beirute, no Líbano... Poxa, Beirute, né? Que triste. Professor, pera, qual página? 693. Desenvolvendo habilidades. Se achou aí, Manoel? Pera. Tô operando. Achei. Então, Obrigada. beleza. De nada. Ó, em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares, em lugar nenhum. Andando ao caso, não é raro ver sob um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Lembrando que Acnur é... O que aconteceu aí? O que vocês estão falando aí? Thales, o que foi? Ele perdeu a chamada. Ah, já fiz, depois eu ponho lá. É o grupo responsável em cuidar dos refugiados. Exatamente, Isso. né? Isso, Pesquisa. Acnur. Ó, galera, quem gosta, quem tem vontade de fazer algum trabalho aí de alta significância na área do direito, se você for formado em direito, você pode trabalhar na Acnur. Bem bacana, tá? Área de estrutura social, gestão pública, enfim, tem bastante coisa. E a Acnur, ela tem um papel muito importante no século XXI. Por quê? Como a crise de refugiados é a maior crise humanitária desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que eu concluo? Que a agência da ONU, que é internacional, que cuida dessa parada aí, também é uma agência extremamente relevante para o mundo hoje, tá? Então é bastante legal o trabalho feito na Acnur. Bom, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? Não, né? Guerra da Síria é catástrofe natural? Não. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Nossa, que viagem. O que é hibridização cultural? Vai lá, fala para mim, o que é ser híbrido? Oi? Seria tipo miscigenação? Miscigenação? Seria, né? Só de cultura. Isso, um cruzamento, Não, né? Exatamente. Então tem a ver com isso? Não, né?
Letra C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas? Não. Viajou agora, né? Peregrinação religiosa de fiéis? Também não. Onde eu tenho peregrinação religiosa no Oriente Médio? Eu tenho peregrinação para Meca, na Arábia Saudita, né, dos muçulmanos, e em Jerusalém se tem peregrinação, né? E letra E, desterritorialização forçada da população afetada por conflitos armados. Correto. Então, a alternativa aqui, letra E de está correta aí. Perguntas? Não? Não. Então, massa. Questão 2, Enem 2016, né? Aí tem uma fotinha, né? Um trilho do trem com um monte de casa nesses trilhos, tá vendo? Os moradores de Andalsnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque nos fins de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Malandrinhos. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Vamos lá. Qual é a grande lance aqui? O que ele está mostrando? Né? Que tem uma galera ali que criou um sistema de casa móvel no trilho, né? Então, sei lá, dia de semana eu tô lá no fervo, eu tô lá na cidade, eu movimento minha casa ali no trilho para a cidade e fico lá. Acabou, tchau, tchau, eu vou para o lugar tranquilo que eu gosto de morar no interior. Segue o trilho e vai para lá. Bom, o que acontece? Existe um movimento populacional diário que a gente chama de migração pendular. Qual é a ideia de um pêndulo? Ele vai e volta, vai e volta. Migração pendular é uma migração diária, né? Beleza, William. É uma migração diária, ou seja, aquela galera que mora numa cidade e trabalha na outra, ou que mora numa cidade e estuda na outra, né? Na sala de vocês aí, tem alguém que não mora em Campo Grande? Tipo, que mora em Tereno, Cidrolândia? Quem? Tanto que ela nem tá mais tarde agora. Bianca? É de aqui da UANA. Aí, ela vem todo dia pra cá e volta. Aguilar. Ela vinha todo dia e Né? voltava. Agora. né? Semana eu falei todo dia, não lembro. Ela tinha explicado, mas eu não lembro. Então, esse tipo de migração é pendular, é muito comum, né? Aqui em Campo Grande atrai imigrantes pendulares em relação a estudo, é bem comum, né? Tem muita gente que mora em Tereno, Cidrolândia e tal, e vem todo dia e volta. Principalmente em universidade, principalmente à noite. Se você passar a noite, se você passasse, né, à noite na UFMS, o CDB, o Uniderp, você ia ver um monte de ônibus de várias prefeituras da vizinhança que trazia as pessoas para fazer a faculdade, o curso noturno, né? Então isso é pendular. Tá em grandes cidades, a migração pendular é para ir para trabalho. Então significa que se você tem uma casa móvel sobre trilhos, significa que você não vai mais precisar fazer a migração pendular. Por quê? Porque a casa vai com você, né? Então, quando você for para a cidade trabalhar, você vai levar sua casa junto. Ô, João Pedro, aí já não é migração pendular, tá? Porque ele vem semana sim, semana não, mas ele trabalha no Rio, né? Então, ele fica dias no Rio. Ele fica sazonalmente, então ele tem um período lá. Sazonal, por exemplo, pendular, por exemplo, é quando eu vou para Dourados dar aula. Então, eu saio daqui de manhã, dou aula em Dourados e volto no mesmo dia. Jesus, o senhor fez isso? Faço, uma vez por semana. Ah. Tá? O Adriano também faz, o Xuxa fez um monte de tempo, o Augusto fez também por muito tempo. São vários de nós, o Robson fez, um monte de gente lá já fez. Nossa, gente, por quê? Por cima? Porque
cursinho, o ensino médio lá, eles chamam, entendeu? Tipo, por exemplo, lá tem a rede Ângulo, tem a rede Nota 10, que geralmente contrata professor daqui. Então a gente vai, entendeu? Então é um processo comum. No interior de São Paulo, galera, esse lance aí, como as cidades são muito pertinhas, é muito comum o professor dar aula em 3, 4 cidades. Por quê? Você saiu de uma cidade, 40 minutos você está na outra. Então, por exemplo, eu dei aula até 10 horas, 10 e pouco numa cidade, 1h30, 2 horas eu estou na outra cidade dando aula, à noite eu estou numa terceira cidade e depois eu volto. Tá? Professor, e a sazonal? Sazonal é quando você vem por período. Exatamente, Renata, você fazia migração pendular, tá? A sazonal é você vai por temporada, entendeu? Vamos dar um exemplo de estudo, que fica mais fácil. Eu vou, por exemplo, minha esposa está fazendo uma especialização na Unicamp, então ela está lá por 2 anos, aí ela volta, entendeu? Então, por 2 anos, a residência dela é lá, por mais que ela tenha residência aqui, entendeu? Então, aí ou então, o sazonal, que é o boia fria, que ele vai no período da colheita e depois volta. Sacou? Saquei. Logo, entendido esse contexto, a 2, qual é a alternativa correta? Olha lá, as casas dos trenzinhos, nos trilhos, vão reduzir qual migração dessas aí? E aí, gente, qual que está correta? B. Oi? B? Letra B, muito bem. Né? Então, esse objetivo desse tipo de situação vai reduzir a migração pendular, que é diária. Porque as pessoas não precisarão mais ir todo dia, né? Já que a casa delas é que vai com ela, né? Letra B de bola, João. Beleza? Então vamos lá. Questão 3 do Enem 2015. Pode mandar? Então eu vou, hein? Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca, coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas da agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado, facinho essa, hein? Esse lance de eu usar as paradas aqui, acabou as paradas daqui, eu vou para lá, uso as paradas de lá, acabou, eu vou para outro lugar. Como que eu chamo isso? Como eu chamo isso, gente? Nômade. Isso, nomadismo, muito bem. Vai, letra D de jeans. De jeans dourado. Beleza? Então vai ficar a letra D. Perguntas? Não? Então beleza. Questão 4 do Enem também. Ó, as migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diferentes, diversas, né? Bom, o que ele está querendo tratar aqui? Ele está falando, ele está relacionando o que aqui? Ele está relacionando aquilo que eu falei dos constrangimentos do capitalismo, lembra que eu falei lá na primeira aula de imigração? Que eu falei lá da desigualdade produzida pelo capitalismo, que isso é um constrangimento que se gera, né? Que fica muito nítido a zona rica, a zona pobre, e isso vai estimular fluxos migratórios. Estão lembrados disso? Sim ou não? Sim. Sim.
Sim, né? Então é basicamente o que ele está falando. Só que aqui ele está botando mais um componente. Qual componente ele está colocando nessa desigualdade? Qual componente extra que ele está colocando nesse balaio aí da desigualdade? Ele está associando essas pessoas com menos direitos também a qual condição? Ao trabalho. Racial. Questão racial, muito bem. Então, então ele está falando o seguinte, ó, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui a partezinha. Problema que ele cita ali, ó, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como um dilema também mundial. Ou seja, essas áreas com menos direitos e menos participação na globalização são áreas também com a população que a maioria é não branca, ou seja, é negro, povos tradicionais indígenas, por exemplo, são os asiáticos ali do Sudeste e Sul da Ásia. Então, a questão a galera ali do Oriente Médio. Então, ele está falando aqui que também essa componente racial ela é essencial para a gente entender essa desigualdade. E olha que bacana essa interpretação, tá? Ó, deslocam-se indivíduos, né? Quando vai só o pai, por exemplo, né? Famílias e coletividades, quando é tipo um fluxo, um grupo grandão indo, né? Para lugares próximos, pausa. Lembra que eu mostrei para vocês na segunda-feira que a maior parte dos fluxos migratórios e refugiados vão para os países vizinhos? Estão lembrados disso? Que a maior parte dos refugiados Sim. vão... Por Sim. quê? Por que eles vão para os países vizinhos? Mais acessível, mais prático. Isso, é mais perto, né? Mais acessível. Então, beleza. Então, olha aqui, ó. Para lugares próximos e distantes. O distante aqui seria a Europa. A gente viu isso também, né? Lembra que eu falei, vários barcos naufragam, né? Ali no Mediterrâneo, no sonho de chegar na Europa, tá? Envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. O que ele está falando? Se o sírio, igual na primeira questão que a gente fez, se o sírio ele consegue se refugiar no Líbano, é menos drástico a cultura, a mudança cultural. Por quê? Porque ainda ali Oriente Médio, a aparência das pessoas são relativamente parecidas, né? Você vai ter grande população muçulmana ali também, né? Agora, você sair da Síria e vir parar no Brasil, o choque é mais drástico. Você sair da Síria e parar na Suécia, o choque é muito mais drástico, né? Mais violento essa diferença. Beleza? É o que ele fala aqui, ó. Deslocam-se para sociedades semelhantes, no caso do Líbano, que eu dei o exemplo, ou radicalmente distintas, que seria o caso da Suécia, que eu também dei o exemplo. Algumas vezes compreendendo culturas mais ou menos, ou mesmo civilizações totalmente diversas. Beleza? Então tá claro aí que ele está relacionando a questão da falta de acesso à globalização com a questão também de você não ser branco. Coisa que é bastante comum quando a gente olha para dentro do Brasil, e sobretudo agora, essa questão racial está em xeque, em discussão, principalmente no Brasil e Estados Unidos, não é? A questão lá do George Floyd expôs isso mais uma vez, a questão do menino aqui de João Pedro e os ataques às favelas, né? Então, você vincular, deixar isso um dado que é muito claro, a população não branca, no caso aqui, negra, ela está muito mais vulnerável socialmente do que a população branca. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Não, professor. Acho que não. Não? De boa, né? Vamos para a questão, então? Então, vamos lá. A mobilidade populacional na segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são, ou seja, ele quer a alternativa que te ofereça um motivo que as pessoas migrem e uma ação que os países estão tomando.
tá? Que tipo de ação a gente viu que alguns países europeus estão tomando? E que os Estados Unidos também está tomando? Aumento de barreiras. Isso. Oi, Henrique, não entendi o que você falou. Não, deixa. Hã? Não entendi. Repete, por favor. Acho que ele falou deixa. Não Ah, sei. deixa? Ah, tá. Ô, Caio, então é bem isso, né? O aumento das barreiras. Então, uma das ações que a gente tem que buscar aqui é algo que traga aumento das barreiras. Então, vamos ler as alternativas. Na letra A, segunda parte, ele fala assim, ó, aumento das barreiras contra a imigração. Certinho. Na B, ele fala abertura das fronteiras para os imigrantes. Não. C, acautelamento dos bens dos imigrantes, ou seja, pegar os bens dos imigrantes. Não faz muito sentido, né? Letra D, expulsão dos imigrantes qualificados. Também não. Pelo contrário, imigrante qualificado pode ser bem-vindo. E letra E, fortalecimento de políticas sociais. Quem dera se fosse assim, né? Então, a alternativa correta aqui fica a letra E. A. Letra A, né? A correta aqui fica a letra A. A busca de oportunidades de trabalho, esse é o motivo que faz muitos irem, né? E o aumento da barreira contra a imigração, geralmente é a resposta dos países. Professor, qual seria o tipo de imigrantes qualificados? Tipo um exemplo. Ah, tá, vamos lá. Emanuele, eu vou explicar para vocês aqui, para vocês duas situações, tá? Vamos lá, a primeira situação é um processo que a gente vai chamar, vou botar até aqui no chat, chama fuga de cérebro. Fuga de cérebro é um processo migratório onde uma mão de obra altamente qualificada, pausa. O que eu estou falando de mão de obra altamente qualificada? Eu estou falando o cara que desenvolve ciência. Sabe na guerra da vacina agora, todo mundo buscando vacina? Não sei se vocês viram, mas tem brasileiro trabalhando nessas vacinas lá na Inglaterra. Lá em Oxford. Tem brasileiro trabalhando nessas vacinas nos Estados Unidos. Tá? Na Alemanha. Então, esses pesquisadores altamente qualificados, tá? Que são muito requisitados no mundo, eles recebem uma proposta para ir para um outro país, eles vão. Entendeu? Então, significa que o Brasil perdeu esse cérebro. Então, esse cientista poderia estar desenvolvendo essa pesquisa de ponta aqui no Brasil, mas não, ele está desenvolvendo lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Então, a gente perdeu esse cérebro. Isso é fuga de cérebro. Tá? Então, fuga de cérebro acontece muito em países emergentes, como Brasil, Índia. A Índia é o país que mais perde cérebros para países desenvolvidos, como Estados Unidos e países europeus. Tá? Então, isso seria um fluxo. O outro tipo de mão de obra qualificada seria uma mão de obra qualificada que, na verdade, não configura fuga de cérebro, mas é uma mão de obra qualificada que conseguiu ter um padrão de vida um pouco melhor e, por questões culturais, resolveu morar em outro país. Tá? Entendeu? Por exemplo, eu sou médico, né? Aqui no Brasil, juntei uma grana e tal, criei uma estabilidade. Aí eu começo uma nova vida lá no Canadá, porque eu gosto da cultura de lá. Eu não estou desenvolvendo ciência no Canadá. Eu virei um cidadão comum no Canadá, normal. Só que em função de eu ser uma mão de obra qualificada aqui no Brasil, eu consegui ter dinheiro para ir para lá. Eu vou ser bem-vindo no Canadá? Vou. Eu vou poder desenvolver medicina no Canadá? Provavelmente não, mas eu vou ser bem-vindo lá. Entendeu? Agora, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver nenhum laço de emprego ou qualificação aqui, será que eu vou ser bem-vindo no Canadá? Entendeu? Eu acho que não, acho difícil. Então, aí a gente tem esse outro tipo de fluxo migratório, né? Que aí você não está indo lá para desenvolver pesquisa, mas você tem uma qualificação maior que consegue te encaixar bem na sociedade do novo país que você está. Entendeu? Entendi, Então obrigada. é isso. De nada. Galerinha, alguma pergunta desses exercícios complementares? Não, professor. Não?
Oh, perdão, né? Desenvolvimento de habilidades. Agora fica de tarefinha da apostila os complementares 1, 2, 3, tá? Anota aí. Um, dois, três, tarefinha da apostila. Tá? Marcada aqui e marcado aqui. Certo, galera? Então, ó, boa prova hoje para vocês daqui a pouco, tá? Divirtam-se, um bom fim de semana também e até segunda-feira. Tchau, tchau. Alô. Já, Emanuele, passou rápido, né? 9h30, 9h31 já. Eu Passou não vou continuar. Eu poderia